pessoas nós escutamos reclamando de alguma coisa que está descontente ou infeliz. Mas principalmente a grande reclamação é o nariz. E essa é uma das cirurgias mais procuradas nas clínicas de cirurgia plástica. E é sobre esse assunto que nós conversamos hoje com o Dr. Dairton Legnani. Quais são as principais indicações da cirurgia de nariz? Bem, a rinoplastia é indicada sempre que o paciente estiver descontente com o nariz dele. Pode ser usado para a diminuição do tamanho do nariz, que é vamos dizer assim, no dia a dia o que a gente mais vê, mas existem pacientes também que às vezes querem até aumentar um pouco o tamanho do nariz, e isso é possível. Pacientes que têm um nariz muito baixo, em alguns casos algumas doenças que podem deformar o nariz também, que esse nariz acaba ficando selado, acho que é o termo técnico, que ele abaixa muito o dorso, pode ser usado a técnica de rinoplastia para melhorar esses casos. Em alguns casos, narizes muito largos também podem ser afinados, digamos assim, com a rinoplastia. Quais foram os avanços da técnica de cirurgia de nariz nesses anos? Bom, existem várias técnicas que vêm surgindo, né, para tratamento que o nariz você pode dividir ele em partes. Que seria a parte da base, que é, vamos dizer, o introito narinário, onde você olha de baixo e vê as narinas. Existe o tratamento da ponta nasal e o tratamento do dorso nasal. E como um todo, a largura do nariz. Então, existem várias técnicas que foram surgindo desde que se começou as técnicas para se operar nariz. Devemos ter em vista que as técnicas para se operar nariz, já existem tratamentos de nariz desde o manual do Sushruta, que é um manual hindu, e há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo já se usavam técnicas para a reconstrução de nariz. Nessa época aí os ladrões eram tratados com a amputação nasal pela justiça, e já existiam técnicas para se reconstruir nariz, bem, há 3.000 anos antes de Cristo. E vejo que a anestesia surgiu há aproximadamente 100 a 120 anos, 150 anos no máximo, as técnicas anestésicas. Mas já há 3.000 anos antes de Cristo se operava nariz. A infiltração de produtos, como a bioplastia, é um método seguro e tem bons resultados no nariz? Carol, os produtos de inclusão em nariz existe uma controvérsia muito grande. A bioplastia está cada vez se usando menos, né? E deve ser feito só em casos muito bem indicados e sabendo que existem complicações. Não é porque você vai lá e injeta em 5 minutos ou 10 minutos uma substância com uma agulha apenas, sem corte, que essa técnica é segura. Não é não. Na maioria das vezes ela pode causar problemas maiores, inclusive, do que uma rinoplastia que é feita de forma com bisturi, com escopo e com tesoura. Às vezes o risco é maior com uma pequena injeção de substância. Pode causar problemas maiores ao paciente até do que a própria cirurgia. E com que idade é o ideal para a pessoa estar realizando a plástica de nariz? A cirurgia de nariz ela pode ser realizada desde que o paciente tenha um completo desenvolvimento facial. Normalmente essa idade ocorre em torno dos 15 anos de idade. Pode variar um pouquinho, dependendo do paciente ter uma puberdade mais precoce ou menos precoce, mas em torno de 15 a 16 anos já se pode indicar a plástica de nariz. No pós-operatório, quais os cuidados a pessoa deve ter? Sente muito incômodo na cirurgia de nariz? Olha, o processo de recuperação do nariz é relativamente rápido. O paciente pode ficar com um splint nasal ou um tampão nasal por um período de 24 a 48 horas no pós-operatório, e às vezes se deixa esse splint um pouco mais, até uma semana. Splint é um pequeno pedaço lá de uma laminazinha de silicone que fica dentro do nariz, e um gessinho que é usado na maioria das vezes. Hoje em dia nem gesso, a gente fala gesso, mas nem o gesso se usa mais. É um material que é termomoldável. Você põe uma capinha, como se fosse um plástico, em cima do nariz e deixa por um período de 7 dias. Aí se retiram todos os curativos e essa bandagemzinha
de aquaplástico, como é o nome correto, de plástico aí, se retira e já praticamente você vê um esboço do que vai ser aquele nariz. O esboço que eu digo é porque ainda tem edema, está inchado. Para ver um resultado completo de nariz pode chegar a 6 meses até 1 ano. A cirurgia de nariz é uma cirurgia muito comum nas clínicas de cirurgia plástica, mas deve-se ter muito cuidado. Não dá para chegar no cirurgião com o nariz de uma foto de uma atriz ou de um ator e querendo esse ou aquele nariz. Por isso, é muito importante, além de ter bom senso, escolher um cirurgião plástico capacitado para estar fazendo a sua cirurgia de nariz. Espero que o Dr. Dairton Legnani tenha retirado todas as suas dúvidas sobre esse assunto.